Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Vamos estar orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, ó Deus, porque Tu és santo, fiel, poderoso, ó Deus. Pai, o Senhor é tudo para nós, ó Pai. Nós viemos aqui nessa manhã Te louvar, ó Pai. Pai, demonstrar o nosso amor a Ti, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, ó Pai, perdoa os nossos pecados, porque nós temos falhado diante do Senhor, ó Pai. Pai, no nome de Jesus, perdoa os pecados dos nossos filhos, ó Pai. Perdoa o pecado da Sua igreja, Senhor. Pai, no nome de Jesus, os fortalece, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai, para Te louvar e para Te obedecer, ó Pai. Pai, no nome de Jesus, ó Pai, ensina-nos a Tua palavra, ó Pai, porque nós precisamos ser mais semelhantes a Ti, ó Deus. Trabalha nos nossos corações e nos modifica essa manhã. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Gênesis 6. Gênesis 6. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o juízo do Senhor, a justiça do Senhor. Antes de estarmos lendo esse texto, eu queria conversar um pouquinho então com os irmãos. A justiça do Senhor então e a sentença do Senhor, ela acontece por causa de duas coisas. Por causa do pecado, né, e da nossa maldade. Então nós vamos ver que o Senhor é nosso justo juiz e que Ele vem, nos ama e derrama sobre nós a cada dia a sua misericórdia. Mas esse mesmo Deus é o Deus que irá nos julgar. E é o Deus que julgou essa população aqui de Gênesis 6. Hoje nós vemos que o mundo está totalmente perdido. E que as pessoas elas seguem as suas próprias leis, o seu próprio entendimento, o desejo do seu coração e da sua carne. E eles não ligam para a Constituição e para a lei do Senhor, que é a palavra dele. Nesse mundo, nós vemos que tem assassinos, tem serial killers, que tem isso, que tem aquilo, e pode não haver justiça. Às vezes uma pessoa vai lá, mata outra, acusa o terceiro é preso, a que matou mesmo não é. Às vezes não existem provas, são crimes que eles chamam de crimes perfeitos. Mas o Senhor, Ele vem para ser o justo juiz. E esse justo juiz, Ele não erra. Então, vai haver justiça para todas essas pessoas que fizeram coisas horríveis na terra. Ah, mas os políticos hoje são isso. E não acontece nada. Vai haver justiça do Senhor sobre os políticos. Hitler veio e matou todo mundo, matou um tanto de gente, discriminou, não sei o que, os judeus matou. Vai haver justiça sobre Hitler. Mussolini veio e matou mais que Hitler. Vai haver justiça sobre Mussolini. Então vai haver justiça sobre tudo. O Senhor vai vir e vai colocar essa justiça. Então às vezes nós pensamos que não houve justiça. Ah, fulano de tal roubou e não teve justiça. Vai haver justiça pelo nosso Deus. E a justiça do nosso Deus, ela é perfeita. Amém? E nós, cristãos, também estaremos sob julgamento. Todos nós iremos ser julgados como Hitler vai ser, como os políticos vão ser, como os assassinos vão ser. Nós também seremos julgados. E nós vamos lembrar então que as nossas obras não vão nos salvar. A salvação está em Cristo Jesus. E é mérito dele, não há mérito nosso. Se nós formos salvos nesse julgamento por obras, seria mérito nosso. Eu fiz, então eu vou ser salvo. Não, nós vamos ser salvos pela graça e misericórdia do Senhor. E não há mérito nosso nenhum, nós não merecemos. O que nós merecemos do Senhor é ser consumidos, é o fogo. É isso que nós merecemos. Então nós vamos estar lendo Gênesis 6, de 1 a 7. Isso. A corrupção do gênero humano. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas,
tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então, disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os ter feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Amém? Então nós vamos perceber aqui que nós seremos julgados. E antes de começar esse texto, eu queria ler também com os irmãos Gênesis 18, 20. São textos que vão complementar aqui para a gente elucidar aquele primeiro. Gênesis 18, 20. 19 e 20. Então, olha, a destruição vai começar aqui também. Sodoma e Gomorra. A gente vai lá e conta, olha para as crianças a historinha de Sodoma e Gomorra, né, pastor? Que bonitinho e tudo. Eles foram destruídos. Então vamos ver aqui para complementar. Gênesis 18, 19. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem se agravado muito. 19 agora, 4. O que Deus fez então? Vamos estudar aqui um pouquinho de Sodoma e Gomorra. Essas duas cidades, elas foram destruídas por causa do pecado. Só que tinha um homem lá dentro, Ló, que Deus amava muito. E Deus mandou 2 anjos para ir lá e buscar Ló, antes da cidade ser destruída. E os anjos chegaram naquela cidade, e o que aconteceu? Aquele povo era tão mau que queria estuprar aqueles anjos. Então nós lemos no Gênesis 6, que a maldade havia se multiplicado. E nós lemos aqui em Sodoma e Gomorra, olha que terror. A maldade era tão grande que eles queriam cometer esse ato horrível contra anjos do Senhor. Então vamos ver aqui, 19, 4. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Então eles cercaram aquela casa para tentar cometer esse ato horrível com anjos do Senhor. E o que aconteceu então? 19, 24. Ó a justiça do Senhor. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra. Então olha aqui, mais uma vez a justiça e a condenação. Caiu fogo e enxofre. Por quê? Porque o pecado era grande. O nome Sodoma, então, vem do sodomismo, lesbianismo, homossexualismo, incesto, orgia. Então, era o que estava acontecendo naquela época. Era o que estava acontecendo em Gênesis 6, que o pecado tinha se multiplicado, e era o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. Era uma perdição total. E o que o Senhor fez? Justiça. Ele fez justiça sobre Sodoma e Gomorra.
Amém? E então nós vemos que o nosso Deus é o Deus de amor, mas Ele vai ser o nosso justo juiz. Ele não aceita orgia, Ele não aceita depravação. Ele não aceita essa multiplicação do pecado que nós acabamos de ler. Mas por que você está lendo isso para nós? Porque nós não fazemos nada disso. Por que nós estamos falando disso se nós não somos esses depravados, essas pessoas horríveis? Nós não somos nada disso. E nós, evangélicos? Mateus 10, 15. Mateus 10, 15. Então, nós não merecemos esses textos que nós lemos. Algum irmão pode ler, por favor? Mateus 10, 15. Para a gente chegar onde que a gente queria chegar? Irmã, você lê de novo, por favor, no microfone. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para os pais de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Amém. Então, às vezes não, né? Terá menos rigor a Sodoma e Gomorra, que foi queimada e consumida, do que para nós. O julgamento da igreja vai ser mais rigoroso do que o de Sodoma e Gomorra. E qual que é a nossa diferença para Sodoma e Gomorra? A nossa semelhança é uma coisa: nós somos tão maus quanto eles. Nós somos maus igual eles. Mas nós temos o conhecimento da palavra, nós temos a Bíblia aqui. Então nós somos tão maus, só que nós não somos tão ignorantes. Eles eram mais ignorantes. E nós temos o conhecimento e não praticamos. O irmão Pedro quer falar? Ele levantou a mão. Só um segundo. Versículo 14 desse mesmo texto, ele diz a respeito daqueles que rejeitam deliberadamente a palavra de Deus. Hoje eu ainda falava que se há uma reunião de oração no gabinete do nosso presidente, muitos têm escarnecido disso, têm levado isso para um deboche, têm feito zombarias disso. A palavra do Senhor diz: se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que haverá menos rigor para os pais de Sodoma e Gomorra do que para essa geração incrédula. O que acontece? Podemos estar dentro de uma denominação evangélica 20, 30, 40, 50 anos. Mesmo assim, podemos fazer parte dos que rejeitam a palavra de Deus. Ou nós temos um encontro, somos achados pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, ou então nós cairemos nesse juízo, indiscutivelmente. Não haverá dúvidas de que esse juízo virá, o derramar do cálice da ira de Deus sobre todos aqueles que não recebem e amam a sua palavra. Amém. Então nós vemos aqui que nós somos tão malignos quanto esse povo, mas nós não somos tão ignorantes. Então haverá menos rigor do que para nós. Nós podemos estar a vida inteira na igreja e sermos condenados nesse dia do juízo. Então agora nós vamos ver quando que nós seremos condenados, por que nós seremos condenados. Voltando no texto base de Gênesis 6. Então nós vimos que a condenação, ela virá. E vamos ver por quê. Gênesis 6, 2. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradar. Então o que aconteceu? Eles começaram a desobedecer aqui a lei do Senhor. O Senhor mandou fazer uma coisa e eles começaram a misturar.
a casar-se com outros povos. Como ainda acontece hoje dentro da igreja, né? A pessoa vai buscar uma pessoa para casar fora. Não pensa duas vezes, não mede consequências, mas vai buscar essa pessoa fora da igreja. E outra coisa que eu entendi aqui. As pessoas se misturaram e tiraram o padrão de Deus e começaram a viver o padrão do mundo. Então eu entendo que essa mistura foi uma mistura das coisas do Senhor com as coisas do mundo. Não eram mais pessoas separadas, eles se misturaram e deixaram o mundo entrar. Deixaram as coisas que não eram do Senhor entrar. E hoje a igreja está assim. As igrejas hoje têm show gospel lá, vão chamar. Eu fui no acampamento que o pastor até o povo levantava a mão, ele passava assim por cima, deitado, o povo ia passando ele. Então podia jogar ele. Nossa, aqueles presbiterianos bem legítimo mesmo, sabe? Podia deixar ele cair. Eu, se depender de mim, deixava, porque eu até larguei o povo lá. Entretenimento, a igreja é entretenimento. Hoje é piada gospel, ele chama o povo, veste palhaço, vai fazer piadinha lá na frente. O povo ri, acha engraçado, veste de uva, veste de banana e vai lá dançar. Clube, onde os irmãos reúnem, sem objetivo nenhum. A igreja está cheia de casamentos ímpios. Não busca orientação do Senhor. Vai lá e fala, pastor, eu estou aqui, ó. Agora, pastor, deixa eu te falar. Agora o senhor abençoa aqui que eu vou casar. Ué, mas por que não pediu orientação antes? E adianta muito qualquer pastor aqui vir aqui pôr a mão na cabeça e abençoar. Se o Senhor não abençoa, o que adianta? Ele vai lá, vai pôr a mão. Eu abençoo esse relacionamento. Não abençoa nada. O Senhor não aprovou, não tem jeito de abençoar. Roupas inadequadas. Essa mistura acontece também hoje. Roupas indecentes, sensuais. Mentira. A mentira quase não acontece, né, pastor? Nossa, eu vejo lá onde eu trabalho, os crentes mentem mais que os outros mesmos. Frequenta os mesmos lugares que o ímpio. Os lugares são os mesmos, não há diferença nenhuma. Então nós modificamos aqui, nós misturamos. Aqui pode, né? Aqui os crentes vão misturar com os outros. Então não são mais separados. Feiticeiros gospel. 1 Samuel 15, 23. 1 Samuel 15, 23. Na minha rua lá tem um macumbeiro. Nossa, que medo, eu vou passar longe daquela rua, né, pastor? Vou passar longe da rua do macumbeiro. Nossa, aquele lá eu não quero nem conversar. E os feiticeiros dentro da igreja? Você não vai conversar também? Porque tem um tanto. Quem que vai ler aqui para nós? 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, e ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém. Então o feiticeiro está cheio de gente rebelde dentro da igreja. Gente que não aceita conselho. Pais, filhos que não obedecem pais. Está cheio, gente. Não aceitam liderança. Não aceitam instrução. Não aceitam instrução do Senhor. Não aceitam a admoestação do pastor. E o que acontece? São feiticeiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Rebelião, então, feitiçaria. A igreja está cheia de feiticeiros. Ai, que medo, pastor não chega perto. Então, vamos tomar cuidado, que às vezes está cheio do nosso lado. Não é? Às vezes a gente critica, mas nós estamos sendo rebeldes. Rebeldes com a palavra de Deus. Rebeldes com a igreja. Rebeldes quando Deus chama a gente lá, às vezes dormindo, e fala, vai lá orar por fulano de tal que está precisando.
Vai fazer a obra em determinado lugar. Não, mas Senhor, eu não quero fazer nesse lugar que o Senhor mandou. Eu estou que nem Jonas. O Senhor manda o peixe para me engolir, mas não manda para lá. Rebeldia. E a rebeldia é feitiçaria. Então perderam os padrões do Senhor e se misturaram com o mundo. Casaram-se com o mundo. Gênesis 6:2. Olha a importância desse versículo. Gênesis 6:3. Alguém pode ler, por favor? Gênesis 6:3. Vamos ver o que o Senhor achou disso então. Dessa mistura aí. Aí o Senhor Deus disse: não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois não são mortais. De agora em diante eles não viverão mais do que 120 anos. Então o Espírito de Deus ele já não habitaria, porque o homem é carnal. E hoje nós vemos que o Espírito de Deus realmente não age em muitos púlpitos. Hoje, para você escolher uma igreja, tem que ser a dedo. Mas a dedo, sim, dedo mesmo, uma mão, capaz de ser muito. Os púlpitos, eles falam coisas onde o Espírito de Deus não age mais. As músicas estão lá, mas o Espírito de Deus não age mais, porque as pessoas são carnais. A igreja hoje é cheia de ganância, principalmente dos pastores. Quer dinheiro, quer poder, quer nome, quer ser reconhecido. Eu quero ser um pastor reconhecido mundialmente, é isso que eu quero. Fama. Então a ganância hoje está cheia no púlpito. E a soberba, orgulho, quer dar a palavra final, decretam as suas próprias leis. Eu sei, eu não preciso de ninguém. Quem decreta o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer sou eu. O que vocês falam para mim não importa. Então é assim. E nesse púlpito, o Espírito do Senhor não agirá mais. E Ele não age. Essas igrejas hoje estão cheias de gente, mas são igrejas que não têm o Senhor. E são falidas. Falidas. Porque o Espírito de Deus não está lá. E se o Espírito de Deus não está lá, não adianta, não compensa estar naquele lugar. Deus não age mais. Olha que tristeza. E eu fico imaginando o Senhor olhando lá do céu e vendo esse comércio que estão fazendo, a tristeza que Ele não fica. E ali o Senhor não age mais. Gênesis 6:5. Algum irmão pode ler, por favor? Gênesis 6:5. Então misturaram com o mundo. O Espírito do Senhor não age mais. Gênesis 6:5. Agora vai só piorar. Vamos lá. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Irmão, quanto que é do desígnio do coração? Leia aí para nós de novo. Qual parte do desígnio? É uma parte do desígnio do coração? Todo o desígnio do seu coração. Todo o desígnio do coração é mal. E a maldade se multiplicou. Pode falar, irmão. Esse versículo, para mim, é um versículo que tem mexido muito no meu coração. Tem tentado trazer essa verdade à igreja. E um certo pastor norte-americano, ele leu esse versículo, falou para parece que um repórter, ele citou esse versículo, e o repórter falou: eu não creio nessa interpretação que o senhor falou. Ele falou: eu não interpretei, eu só li o versículo. Então a leitura desse versículo, ela vem mostrar qual que é a essência do nosso coração. Às vezes nós achamos que nós somos bons. Não, essa é a essência do nosso coração. Esse é o verdadeiro eu sem Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro nós sem Cristo Jesus.
Então nós temos que tomar muito cuidado para não haver soberba na nossa vida espiritual, porque se for retirada a graça das nossas vidas, está aí, vamos dizer, o PET scan, né? Está aí A chapa. a chapa, né? Mostrando o que nós somos. Amém. Nós somos maus. Amém. Todo o nosso coração é mau. Amém. A graça é que faz a diferença. Então ele não falou que 50% no coração da gente era mal. Deixa eu te falar um pouquinho do seu coração é bom e um pouquinho é mal. Falou, todo o desígnio do seu coração era mal. Todo é 100%. Então a nossa imaginação, os nossos pensamentos são maus, porque o nosso coração está ligado aqui na nossa cabecinha. Fala em Provérbios. Os nossos sentimentos são maus. E aqui dizia que a maldade se multiplicou e que o homem só estava piorando. Não estava melhorando em nada, só estava piorando. E vocês acham que hoje é assim? O homem está melhorando ou está piorando também? Fala alguma coisa aí, irmão. Então, por quê? Você acha que o homem está piorando? Que o irmão vai falar para nós por que ele acha que o homem está piorando. A própria Bíblia diz que nos últimos tempos o homem será ganancioso, dono de si mesmo, sem amor. Né? Então, a Bíblia mesmo já diz isso. Amém. Por isso que é a questão do amor se esfriar. Amém. Então, o homem já está predestinado isso, né? Já está escrito pelo Senhor. E a humanidade só piora, a gente vê, não é? Antes, a gente falava assim, nossa, fulano de tal é um usuário de droga. Hoje, as drogas estão soltas, um monte de gente usa. Antigamente, se questionava mais sobre o homossexualismo. Hoje está liberado, não é? Hoje não se fala mais nisso, nem se pode falar, né? Antigamente, as coisas eram... A pessoa falava e estava escrito, não precisava nem escrever. A pessoa tinha palavra, ela dava uma palavra e falava, dia 5 eu vou te pagar. Dia 4 ou dia 5 estava lá. Hoje, o homem não tem mais palavra. Então, o homem hoje... Olha isso. Nós somos assim, os crentes são assim. Olha que tristeza. Nós somos esse povo aqui. Então, as pessoas hoje, o que você fala, não escreve. Não tem dignidade. Não tem honestidade. Não tem mansidão, não tem domínio próprio, não tem nada disso. Nós somos esse povo. E os pensamentos desse povo aqui, que estão diretamente ligados ao coração, eram maus. E a depravação era tão grande que o Senhor teve que matar o povo. Ele olhou e teve que matar, não tinha mais jeito, não é? E foi a decisão que o Senhor tomou, foi matá-los. Gênesis 6:6. Alguém pode ler, por favor? Gênesis 6:6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Amém. Então, olha lá. Essa palavra arrependeu aqui foi uma palavra usada no português. Mas o Senhor não se arrepende. Vamos lembrar aqui que o Senhor não se arrepende. Arrepende sou eu, que não sei o que vai acontecer. Vamos supor, eu vou lá e compro um carro e não penso lá na frente se vai dar para eu pagar e me arrependo tudo. O nosso Deus, Ele não se arrepende, porque Ele conhece todas as coisas, Ele conhece lá na frente. Então, essa palavra arrependimento aqui, o Senhor não é homem de voltar atrás, não. Ele deu a palavra dele, é aquilo e pronto. Essa palavra está mais ligada com se entristecer. Então, ele se entristeceu. Ele conhece o futuro. Ele não fala, ai meu Deus, eu fiz isso, eu não sabia que ia dar nisso, eu me arrependo. Então, esse Senhor não é assim, ele sabe o que vai acontecer. Então, ele se entristeceu muito. E esse mesmo Deus é um Deus que ele não fica ameaçando, não. Igual a gente fica com o filho da gente, se você não fizer isso, eu vou te bater. E nunca bate, né? A gente faz isso. Mas esse Deus aqui é o Deus que executa o juízo dele.
Então vamos ver aqui, versículo 7. Algum irmão pode ler? Vamos ler o 7 agora. Gênesis 6, 7. Vamos ver qual que vai ser a justiça do Senhor então. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Então o Senhor mataria o povo. Mataria. O salário do pecado, então, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas então aqui, esse julgamento acontecerá e o Senhor decretou a morte daquele povo. E nós sabemos que nós seremos julgados também. E que nós estamos no fim dos tempos. E nós somos exatamente iguais a esse povo aqui que nós estudamos. Então, o que será? Como é que será que vai ser isso? Mateus 24. Vamos ver então o que vai acontecer aqui. Mateus 24. Então, esse julgamento está para vir. E nós estamos nele. Então, haverá pestes, haverá terremotos, flagelos, guerras, catástrofes, anticristo. Então, já está tudo preparado para acontecer. Mateus 24, 25 a 31. Algum irmão pode ler. 24, de 25 a 31. Então, vamos ver agora como é que vai ser esse julgamento que está para acontecer, então. Eis que eu vou... Nossa, mãe... É isso, 24, 25. Isso mesmo, Carol. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro, empregado mau e preguiçoso. Não, acho que não é esse não. Mateus 24, né? Mateus 24, 25. Prestam atenção, eu estou lhe dizendo tudo isso antes que aconteça. E disseram, vejam, ele está no deserto, não vá lá. Ou ainda, vejam, ele está escondido aqui, não acreditem. Até o 31? Até o 31. Porque assim como o relâmpago risca o céu no nascente, até o poente, assim será vinda do Filho do Homem. Onde estiver o corpo de um morto, aí se ajuntarão os urubus. Jesus disse, depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens, com poder grande e glória. A grande trombeta tocará e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra. E os anjos se reunirão e os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Amém. Então nosso Jesus vai vir agora como justo juiz para nos julgar. E ninguém sabe quando ele vem. Vai ser como um relâmpago. Ninguém sabe. E aí acontecerá a tribulação. E aonde nós estaremos? Porque a igreja será arrebatada. A igreja verdadeira. E nós? Qual será o nosso julgamento? Será o lago de fogo? Ou será a vida com o Senhor nos céus? Então vamos pensar que nós só temos essa vida. Nós não temos mais vida não. É essa aqui e depois o que o Senhor julgar para nós. Que é ou o inferno ou o céu. E o que nós temos feito então? O que nós temos feito para irmos para o céu morar com o Senhor? Então o juízo nós acabamos de ler em Gênesis 6 que ele vai acontecer. Vamos lembrar que Gênesis 6, 8. Noé achou graça diante do Senhor. Então, no julgamento, Noé achou graça diante do Senhor. E o Senhor instruiu Noé a construção da arca.
Porque o Senhor queria salvar Noé, e Noé era um homem obediente, um homem diferenciado, um homem que não se misturou. Deus declarou o juízo então, e mandou Noé construir a arca. Mas esse Deus, ele é um Deus tão maravilhoso, que mesmo em frente ao juízo, Deus deu um tempão para Noé pregar enquanto ele estava construindo a arca. Quanto tempo que Deus deu para Noé pregar para o povo? 120 anos. Olha que misericórdia maravilhosa. Então Deus ainda falou assim, ó, te dou 120 anos para ver se esse povo converte. Então mesmo em frente ao juízo que já estava declarado pelo Senhor, que mataria, ele mandou o Noé para pregar o evangelho e ter misericórdia. Teve misericórdia. Olha que maravilha. Ele pregou 120 anos. E mesmo assim o povo não quis. Então o justo juiz deu ainda esse tempo para o povo converter. Então há uma chance para nós também. Hoje há uma chance para nós. Que amanhã pode não haver. Que o nosso Senhor pode voltar então como esse justo juiz. Então vamos ler agora aqui, ó, Gênesis 7, 21 e 22. Vamos ler esse juízo aqui então. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e todo homem. 22. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco morreu. Morreu. Amém, foi isso mesmo. Foi condenado e morreu. E quem se salvou foi Noé, porque obedeceu ao Senhor. Hoje, então, nós temos a chance de nos convertermos, de nos arrependermos, e estarmos diante do Senhor nesse julgamento e sermos salvos. Mas talvez o Senhor volte hoje, e a gente chega diante dele, e ele fala, você está condenado à morte. E a morte é eterna. E lá no inferno não tem volta não tem purgatório, essas coisas, isso não existe. É a morte eterna. Qual será o nosso julgamento? Será como o julgamento de Sodoma e Gomorra, que eram homens maus? E a Bíblia diz que o nosso julgamento será pior do que de Sodoma e Gomorra, que foi consumido pelo fogo. Ou será que nós vamos escolher por Jesus? Escolher obedecer ao Senhor. Escolher ser crente de verdade. Porque crente meia boca não existe. Ou é crente ou não é. Ou tem compromisso com o Senhor ou não tem. Não tem meio termo. O Senhor não vai julgar, você foi mais ou menos. Então você... Não. O Senhor vai julgar, você me agradou. Céu. Você tem me desagradado. Inferno. E o Senhor consumiu povos. E Ele vai consumir de novo. E hoje os cristãos não têm padrão nenhum do Senhor. São mentirosos, desonestos. Fazem orgias como... Todos os pecados, os mesmos, têm se repetido. Há homossexualismo dentro da igreja. Há tudo dentro da igreja. Qual será então a nossa escolha? Sermos firmes no Senhor? Porque nós não sabemos, a Carol acabou de ler. Será como relâmpago que sai do Oriente e volta no Ocidente. Ai, quando eu ficar velho, eu vou me voltar para o Senhor. Agora não, agora eu vou aproveitar porque eu estou novinho. E aí?
E se o Senhor levar? E se Ele voltar? Então a nossa chance é hoje. A chance de arrependimento é hoje. O justo juiz vai vir. E o julgamento dele é terrível. E eu acho que nenhum de nós vai querer participar disso indo para o inferno. O julgamento dele é terrível, é fogo. E é isso que nós merecemos. E nós não temos por causa da graça e da misericórdia do Senhor que nos alcançou. Mas nós merecemos esse fogo. Nós merecemos ser queimados porque nós somos maldosos. A nossa carne é má. E o Espírito do Senhor não habita em meio ao pecado. Então hoje nós temos essa escolha. Qual será a minha e a sua? Porque amanhã pode ser tarde demais. Amém? Nós vamos estar orando. E eu peço aos irmãos, quem quiser uma nova oportunidade hoje, que vem aqui na frente, nós vamos estar orando. Uma oportunidade porque o julgamento está por vir. E qual será o seu e o meu? Amém? Antes disso, acho que o irmão Pedro quer falar. Além do juízo final, do julgamento final, que a irmã pregou aqui, existe uma forma da ira de Deus ser derramada hoje, que é Deus abandonando o povo. Interessante que o homem tem trocado as verdades de Deus, tem amado a criatura e não o Criador, não tem estado de maneira alguma interessado nas coisas do Senhor. E Romanos 1, 24 a 26 diz: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Quando nós olhamos o que está acontecendo com a nossa sociedade, eu não vejo outra explicação a não ser esta. Deus deixando o homem andar por si só. Deus não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada para que o homem seja extravagantemente mau. Deus só precisa deixar esse homem andar nos seus próprios conceitos. E isso que eu tenho visto. As pessoas têm falado, nossa, por que a gente está vendo tantos casos aqui de pais matando filhos, filhos matando pais, roubo, matando uma pessoa por R$10, casos de homossexualidade, casos de abuso infantil, ideologia de gênero. Por quê? Só isso. Deus deixando, abandonando e deixando o homem andar nos próprios desejos do seu coração. Então o Senhor entregou e o homem já se colocou no julgamento aonde que ele quer ficar, lá na filinha do inferno. Ele mesmo foi lá e se colocou na fila do inferno. O Senhor deixou e ele foi lá para a fila do inferno sozinho. É isso que o irmão Pedro está querendo dizer. É só o Senhor abandonar e deixar que o homem faça o que ele quer, os desígnios do seu coração, que ele mesmo vai para a fila do inferno do julgamento final. Amém? Vamos estar orando?